Boa tarde a todos. Então, vamos dar início à apresentação do relatório de estágio do Leonardo Madeira. Eu gostaria de agradecer à banca por ter aceito o convite em participar dessa nova modalidade, né, que a gente está enfrentando agora devido à pandemia. Então, agradecer à professora Nara, ao professor Marcos, ao coordenador de extensão, Maurício, Ana Paula, a Amanda também, que faz parte lá da coordenação de extensão. Leonardo, então, tu pode começar a sua apresentação. Está bem. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à banca, a professora Nara Celes e o professor Marcos, por aceitar o convite. De antemão, peço desculpa por essa demora, deu um probleminha aqui no notebook. Gostaria de agradecer à professora orientadora, a professora Eliette. Então, vou dar início à apresentação do relatório de estágio curricular obrigatório supervisionado. O meu supervisor de estágio foi o engenheiro agrônomo Marcos Vinícius Fabres, tendo como orientadora a professora Eliette de Fátima Ferreira da Rosa. O estágio foi realizado, então, na Cotrizal, na Cooperativa Tritícola de Sarandi, com sede em Sarandi, no Rio Grande do Sul, realizado na filial de Constantina. A área de atuação, então, foi culturas anuais. O período de estágio foi de 2 de setembro de 2019 a 20 de dezembro de 2019, com duração de 664 horas. Bem, a Cooperativa Tritícola de Sarandi foi fundada em agosto de 1957 por um grupo de agricultores que tinham dificuldade em transportar, comercializar e beneficiar sua safra de trigo. Eles se uniram com o objetivo de melhorar as suas vidas e, então, fundaram a Cooperativa Tritícola de Sarandi. Hoje a cooperativa, além de comercializar insumos, ela tem postos de combustíveis, ela tem lojas de casa e construção, rede de supermercados, dentre elas também faz parte da ação acionária de 24% da Cooperativa Central do Rio Grande do Sul, a CCGL, bem como uma unidade no Porto de Rio Grande para comercializar os produtos que são de principalmente soja, milho e trigo. Essas são as atividades que a cooperativa, além de possuir um posto de recebimento de leite, que é bem forte na região a produção. Então, dentre as culturas vistas no estágio, a cultura de trigo foi a cultura bastante vista. Quando eu comecei o estágio, ela já estava em implantação. É a principal cultura de inverno, é o cereal mais cultivado na região. Entretanto, apresenta uma alta vulnerabilidade climática, porque, principalmente devido a ser cultivado no inverno, os meses de outubro, onde tem a realização da colheita, é bastante chuvoso, então tem bastante incidência de doenças, principalmente brusônia e giberela. Léo, um momento, por favor. Eu não sei se teve algum problema no seu microfone. Em poucos instantes tu... Ele está desligado, Léo. Agora escutam? Agora sim. Inicio novamente, professora, ou continuo da onde eu parei? Pode continuar de onde você parou, talvez volta o slide no finalzinho do slide anterior, e aí retoma a ideia e vai. Beleza.
Então, a cultura, como ela sofre bastante intempéries climático, né, uma cultura que dificulta a sua expansão por causa que, principalmente por causa das doenças de Iberella e Brusone, que vão reduzir a qualidade do grão, e o grão, seu pagamento é em questão de qualidade, então reduz a viabilidade econômica da cultura, o que dificulta a expansão dela na região. Como a cultura já estava implantada, em conversas com o departamento técnico, a densidade variou em torno de 300 a 330 plantas por metro quadrado, indiferentemente das variedades, mais ou menos variou entre essa variedade de densidade. E as principais cultivares cultivadas na unidade de Constantina, como eu apresento aqui na tabela, foram Tonic, Audaz, Toruc, Sinuelo, Certeiro e OR 1403, onde os produtores buscam nas variedades principalmente sanidade, potencial produtivo e pH, que seria o peso hectolítrico, né? Essas são as principais características que os produtores buscam na hora de selecionar esses materiais para seu cultivo. Dentre essas, como citada, destacam-se o Toruc, que é um trigo de ciclo médio, com um alto potencial produtivo, possui uma sanidade não tão elevada, mas o potencial produtivo em relação à sua escolha se sobressai, então a maioria dos produtores cultiva essa variedade bastante presente na filial de Constantino. Bem, como o ano da safra de 2019 foi bem atípico, as doenças da cultura, elas foram doenças que não se teve uma alta pressão de doenças, foi um ano bem seco, então a grande parte das doenças precisa de bastante umidade, então a safra de 2019 foi bastante favorável aos agricultores, porque as condições climáticas foram favoráveis. Muitos agricultores, com apenas 2 tratamentos com fungicidas, conseguiram vencer aí o ciclo de produção sem gerar perdas por doenças. Grande parte dos controles que eram realizados era controle preventivo, visando não entrada do patógeno ou da doença em suas lavouras. Nessa imagem aí são 2 doenças que foram vistas, né, durante o período de estágio, que seria o ídio e mancha amarela, só que são doenças de controle acessível, então fungicidas à base de estrobilurina e triazol conseguiu fazer esse controle dessas doenças. A safra de 2019, então, não teve doenças durante o período, por exemplo, ferrugem eu não fui visto, né, em nenhuma lavoura, então foi um ano bem favorável para os agricultores, que essa questão de doenças, até mesmo as doenças de final de ciclo, como Brusones e Iberella, foi um mês de outubro bastante com baixo índice pluviométrico, o que favoreceu os agricultores aí a não gerarem perdas por doenças. Já em relação aos insetos pragas, os principais insetos pragas vistos durante o estágio foi o pulgão e o percevejo barriga verde. O pulgão, principalmente, o seu dano é em relação à transmissão do vírus VNCA, que é o vírus do nanismo do amarelo da cevada, que causa bastante perdas na cultura, principalmente por ser o vírus, a redução do tamanho, e também o percevejo, que, como podemos ver aqui na imagem, esse dano de percevejo bastante acentuado, quando ele introduz o seu aparelho bucal para fazer a sucção dos fotoassimilados, além de ele succionar, ele ainda introduz uma toxina, o que diminui a fertilização das espigas da cultura. Então, é um dano bastante acentuado, porque vai reduzir a qualidade do grão e da produção. Essas 2 pragas eram feitos controles que conforme o seu aparecimento na lavoura, a base do inseticida angiopleno, algumas para o controle do percevejo e para o controle
Nos pulgões não era de muita dificuldade, era utilizado o fungicida, o inseticida Immunity. Bem, durante o estágio, então, foi possível acompanhar o recebimento da colheita do grão, a parte final, na filial, no silo, onde é uma cultura que o seu pagamento, como foi anteriormente citado, é através da qualidade. A colheita, em média, os produtores colhiam com 18% de umidade. A colheita se concentrou a partir ali do dia 10 de outubro em diante, começou o maior recebimento de grãos, principalmente dos materiais mais precoces. Na sede do silo era realizado alguns testes, como de umidade, impureza e de pH. O pH, o peso electrolítico, é através de uma determinada área, de um equipamento, onde é colocado os grãos dentro e pesado. Aí, como depois é realizada a conversão através dessa tabela na parte esquerda do slide, como podemos ver, onde o peso é convertido para o pH. O pagamento da safra é em torno do pH, então a qualidade do grão interfere bastante. pH acima de 78 tem preço cheio, o que para o moinho posteriormente, né, é o que vai realizar a farinha, então é bem importante, recebe preço cheio a partir de pH 78, e conforme baixa 2 pontos, é realizado um desconto de R$2 por saco. Trigos abaixo de 70% é considerado triguilho e vai para a fábrica de ração. Outra cultura que foi vista a implantação, e basicamente até quase o final do seu ciclo, foi a cultura do milho. Como a região possui uma forte pecuária leiteira, além da finalidade de grãos, muitos produtores cultivavam, então, o milho para a produção de silagem. A época de semeadura iniciou ali entre o mês de setembro. Como é uma região bastante fria, os produtores ali ficam bastante preocupados em relação à geada, né? Então, a partir no início de setembro, iniciou o plantio da cultura. A cultura, tanto do milho, ela apresentou esses híbridos como as principais variedades cultivadas em Constantina, destacando para grãos 2 híbridos, que era o 90-25 e o 230, decalbe 230. São milhos altamente produtivos e principalmente o decalbe, por ser um ciclo hiper precoce, ele possibilita a safrinha de soja depois da sua colheita. Então, isso era bastante levado em consideração para os produtores. Eram 2 híbridos bastante comercializados, eram os principais comercializados no município. Já em relação à silagem, se destacava o máximo, um milho bastante produtivo, alta produção de forragem. Então, dentre esses, eram os milhos mais produtivos e cultivados na filial. Bem, foi possível acompanhar, então, a implantação da cultura do milho, onde a adubação variou em torno de 300 a 350 kg por hectare, conforme a sua expectativa de produtividade. Dentre as formulações, destacavam-se 2 formulados, que 95% da área foi utilizado essas 2 formulações, que era o 13-24-12, um NPK no grão, e um adubo mistura, que era o 12-31-18. Foram 2 adubos bastante comercializados para o cultivo de milho. Para o controle de plantas daninhas, que principalmente em pós-emergência, grande parte dos agricultores realizavam, então, o controle pós-emergente, utilizando herbicidas inibidores do fotossistema 2, à base de atrazina. A partir, então, ali do V4, V5, já se realizava, então, esse controle de plantas daninhas. As principais plantas daninhas encontradas eram buva e milhã, eram os 2 principais plantas daninhas encontradas na unidade de Constantino. Outro manejo bem importante da cultura de milho é a adubação nitrogenada. O milho é altamente responsível ao nitrogênio, então, visando altos rendimentos, eram realizadas adubações de cobertura à base de nitrogênio.
As principais fontes na portfólio da cooperativa existiam 3 produtos: a ureia convencional, a ureia de protegida e a ureia de liberação lenta. A maioria dos agricultores utilizavam a ureia convencional na primeira aplicação, quando a planta atingia ali 4 folhas verdadeiras em V4, e a segunda ali em V6. Era dividida, a maioria dividiu em 2 aplicações. Um manejo bem que foi visto bastante era a aplicação de ureia, então, na primeira, a ureia convencional, e na segunda, a ureia de liberação lenta, que era uma ureia revestida com polímero, onde existia 2 fontes de nitrogênio, então, que uma de liberação gradual e outra de liberação na hora. Então, após o derretimento do polímero que revestia, já liberava o nitrogênio para a planta, e outra de forma gradual, visando principalmente liberação em mais etapas. Então, a segunda aplicação em V6 era bastante utilizado a ureia de liberação lenta. Durante o período de estágio, então, foi possível ver 2 principais pragas da cultura, que é o percevejo barriga verde, mas destacando principalmente a lagarta do cartucho, a Spodoptera. Um dano muito grande à lagarta, então ela tem uma desfolha violenta, então foi possível acompanhar lavouras com alta perda, uma alta incidência de lagartas, em torno de 2, 3 lagartas por cartucho, e esse hábito dela se esconder no cartucho é o que dificulta o seu controle. Então, o controle químico foi o controle mais utilizado, entretanto, ele era bastante difícil realizar, por causa que ela se escondia no cartucho. Então, alguns produtores utilizavam junto com inseticidas algum desalojante à base de enxofre para fazer com que essa lagarta saísse do cartucho e conseguisse realizar o controle. O controle químico mais utilizado foi o Exalt, que era um produto que obteve, então, o controle mais significativo para os produtores. Durante o estágio, foi também possível ver lagarta da rosca, mas de uma incidência um pouco maior, que ela consumia o caule da planta logo após a emergência, o que fazia bastante perda, porque perdia mais uma planta, mas era uma praga com uma menor incidência. Bem, para o cultivo dos grãos, principalmente da soja, existiam diversas áreas que eram realizadas dessecações. A cultura da soja é a principal cultura da região, entretanto, existiam 4 tipos de manejo na filial, que eram manejos de dessecações. Áreas com cobertura de inverno, áreas de empousil, resteva de trigo e áreas de pastagem, que é bastante normal na região, com bastante produção de leite. Áreas de cobertura, então era realizada a dessecação conforme a cobertura, por exemplo, algumas coberturas de aveia, realizado o controle de herbicidas de folha estreita. Pousio infelizmente ainda era uma realidade na filial. Muitos agricultores ainda, principalmente pelo fato do trigo não ser uma cultura com alta viabilidade econômica, muitos agricultores não queriam investir em cobertura e deixavam áreas paradas. Como podemos ver na imagem, uma área em pousio, uma alta incidência de buva, de azevém, então o que depois implicaria num alto investimento para controle dessas plantas daninhas. Nessas áreas que se encontravam buva, com alta incidência de buva, o controle era realizado uma aplicação sequencial de 2,4-D e paraquat. 2,4-D realizava a aplicação de 2,4-D, após 7 dias realizavam a aplicação de gramoxone, o herbicida da base de paraquat. Entretanto, ainda nessas áreas pôde-se encontrar algumas buvas até resistentes a esse manejo,
o que então causa várias perdas posteriormente para o cultivo da soja. Em áreas de trigo, alguns agricultores ele realizavam o manejo com a dessecação feita, utilizando o glufosinato de amônio, o que encontrava a lavoura basicamente limpa, então não se tinha um investimento em cima dessa área, então era uma área basicamente limpa. Áreas de pastagem, a grande parte era de azevém cultivado, então isso facilitava bastante. A aplicação de glifosato aí conseguia já controlar e limpar a área para o cultivo. Bem, durante o estágio pôde-se acompanhar a introdução da cultura da soja, que é a principal cultura comercial, cultivada aí em meados de outubro para novembro, foi o início da semeadura. É uma cultura muito importante para a região, não só para a região, mas para o estado. Dentre as variedades de soja que utilizadas pelos agricultores, aqui eu trago na tabela as principais variedades vistas a campo, destacando a Var Zeus, que era de grupo de maturação 5.5, uma variedade considerada para a região uma variedade de ciclo médio, com alto potencial produtivo, destacando ali o peso de 1.000 grãos, um peso bem elevado, o que fez com que vários produtores cultivassem essa variedade. Outra variedade bastante cultivada era a Ativa, um soja de uma produtividade boa, uma resistência à doença um pouco baixa, mas realizando os controles e os tratamentos conforme o calendário e a orientação do departamento técnico, era uma variedade que entregava assim, uma produtividade boa para os agricultores. Outra variedade também se destacavam era a variedade Raio, por ser uma variedade precoce e com um alto potencial produtivo. Muitos agricultores optaram pela utilização deste material. Esse é um material que, em anos que tem um índice de chuva regular, é um material que consegue produzir bem. Entretanto, num ano como foi a safra de 2019 e 2020, com baixo índice pluviométrico, foi um dos materiais assim que sentiu bastante a falta de chuva, por ser um material de ciclo curto, né, onde ali tem bastante, ser um material bem rápido, em torno de 110 a 115 dias de ciclo. Então, esse é um material que na seca sentiu bastante, num baixo índice de chuva, né? Bem, a cultura da soja, ela foi realizada, então, adubação de base, através, grande parte dos produtores realizavam análise de solo, então era realizada através da análise, adubação, conforme os nutrientes encontrados, então se realizava a recomendação. Outro fator bastante era a expectativa de rendimento, onde era adubação conforme a expectativa de produtividade da cultura. Dentre os principais formulados, destacavam as formulações 42808, NPK no grão, 52020 NPK também, 42318, eram os três principais adubos utilizados, todos eles com um alto nível de fósforo, e potássio se buscava não passar de 60 kg de potássio na linha por hectare, né, para não fazer ali as radículas queimarem devido a base dos adubos ser cloreto de potássio e ser um sal, então não se passava de 60 kg. O restante da adubação se fazia em cobertura, que era o manejo mais indicado. Bem, foi possível, então, também ver os primeiros tratos culturais da cultura, que foi o controle de plantas daninhas em pós-emergência. Grande parte das variedades quase em sua totalidade, era resistente ao glifosato, então realizava-se o controle com o glifosato. Já nesse manejo, algum controle de algumas pragas, principalmente ali, tentava-se buscar a diabrótica especiosa, que era uma das grandes, a vaquinha, fazia bastante
perda. No controle de pragas, eram realizados assim, conforme a praga apresentava na área, o técnico ou o departamento técnico ia na área, então eles realizavam o controle, recomendavam o controle. Inicialmente, algumas variedades, como o seu potencial produtivo muito alto, no melhoramento genético, a sanidade é um fator que dá uma diminuída. Então, alguns materiais altamente produtivos apresentavam uma sanidade um pouco menor. Como podemos ver na imagem, essa é uma imagem da variedade raio. Ela é uma doença que a variedade é bastante suscetível, foi o oídio, então pôde-se encontrar em algumas lavouras oídio no início da cultura. O tratamento preventivo, alguns agricultores optavam por uma aplicação em V0, que seria chamada de aplicação ali na dessecação em pós-emergência. É uma prática que a cooperativa, através do departamento técnico, estava avaliando, um controle ali com triazol para nessas doenças presentes, como o triazol é um curativo, então, nas primeiras folhas, se apresentava alguma doença, já fazia o seu controle para posteriormente seguir o calendário de aplicações. Esse era o manejo inicial da cultura. Durante o estágio, então, foi possível realizar algumas atividades como a regulagem de máquinas e equipamentos. Grande parte esse equipamento era semeadoras para o cultivo tanto de soja quanto de milho. Foram bastante máquinas que foi realizada essa regulagem, onde se determinava uma área em metros linear, se contava em torno de 10 metros, colocava-se uma bolsa plástica ou contava embaixo onde caía a semente, para o veículo, o trator, poder andar e contar quantos grãos caía por metro linear, para posteriormente fazer a regulagem. De adubo também era feito mais ou menos igual, onde era pesada a quantidade, conforme o agricultor desejava. Nas variedades, em média, a população de cada variedade varia conforme elas, mas a maioria dos agricultores já conheciam quantas plantas largar por metros lineares. Então, era um manejo que era bem realizado. Já os pulverizadores, foi possível durante o estágio regular alguns pulverizadores. O pulverizador é um importante equipamento para os produtores, porque é uma máquina que passa grande parte do investimento, é a máquina que passa maior quantidade de dinheiro em cima por causa dos elevados custos de alguns dos defensivos agrícolas. Então, foi realizado regulagem de alguns equipamentos, onde era-se determinada a velocidade o tempo que o trator andava em determinada área, né, em determinada distância. Posteriormente, com um copo calibrador se colocava embaixo de alguns bicos para avaliar quanto a vazão desse pulverizador, conforme o produtor queria largar o volume de calda por hectare. Dentre outros equipamentos, a máquina de tratamento de semente também foi possível realizar algumas regulagens. Alguns agricultores ainda optam por segurar a semente em casa e fazer o tratamento visando uma redução de custos. Aqui, como podemos ver, é uma imagem de um equipamento de tratamento de semente. Entretanto, o tratamento caseiro, pode-se dizer assim, ele não é tão eficaz conforme o tratamento industrial, né? Principalmente pelo fato do tratamento caseiro e água, né? Então, devido a ser uma máquina assim, não muito moderna também, para fechar o volume dela necessário por quilogramas de semente, ia um pouco de água, então, o que não fazia com que o tratamento seja muito eficaz. Mas muitos agricultores ainda optavam por essa prática, principalmente pelo fato dos materiais que possuíam uma germinação melhor, como é o caso do Ativa, que é um material que tem
um alto índice de germinação, um material bem fácil para, depois que fez a semeadura, germinar. Outras atividades mais realizadas em escritório, né, foi através onde o estágio também tivemos algumas atividades, era a comercialização de insumos, atendimento dos agricultores e associado, foi realizada algumas interpretação de análise de solo. Essa interpretação de análise de solo, a cooperativa desenvolveu uma planilha onde nela era colocado os valores da análise e feita a interpretação através de uma planilha da cooperativa. Outra atividade mais bastante vista, mas não muita, foi os projetos de custeio de investimento agrícola. Pude acompanhar alguns projetos, mas fazer era somente o técnico responsável. Então, a gente só acompanhava algumas atividades desses projetos. Bem, durante o período de estágio, a cooperativa, então, proporcionou, além dessas atividades citadas, ela disponibilizou algumas participações em alguns treinamentos e palestras, bem como a visita na UBS, Unidade de Beneficiamento de Sementes. As palestras, principalmente visando, então, uma melhor qualificação dos profissionais de DTEC, foi possível participar de algumas palestras. Essa imagem, então, aqui foi um dia de campo realizado de uma empresa em conjunto com a Universidade de Sarandi, onde a gente foi possível avaliar alguns tratamentos fitossanitários, algumas variedades e algumas doenças de algum controle que eram realizados. Outra também foi a visita na UBS, Unidade de Beneficiamento de Sementes. Foi possível ficar um dia e meio, eles estavam beneficiando semente de trigo, foi bem no penúltimo e último dia de estágio, ali no dia 19 e no dia 20, a cooperativa estava beneficiando em torno de 12 materiais de trigo que foram colhidos de seus associados, então, na safra 2019. Bem, então, as considerações finais. O estágio foi uma importante fase para a formação, principalmente pela vivência prática proporcionada, né? O departamento técnico era um departamento técnico altamente qualificado e todos os profissionais tinham disponibilidade, a qualquer dúvida era só perguntar, não tinha problema nenhum, eles sempre foram bastante atenciosos, então o conhecimento técnico foi muito grande e foi assim, a fase, vamos dizer, que foi o fechamento do curso, então foi bem importante para ver realmente o que foi aprendido durante esses 5 anos, então foi, além de ser um crescimento profissional e pessoal bem grande, porque foi um período assim de 4 meses ali que se pegou bastante amizade com o pessoal e além dos agricultores, que eram era bem de boa comunicação, bem fácil conversar com eles, era bem tranquilo. Então, acho que muito obrigado pela atenção e estou aberto a dúvidas. Ok, Léo, obrigada pela apresentação. Antes de eu passar a palavra para os membros da banca, eu deixo para os demais, se eles desejam realizar algum questionamento, ou pelo chat, ou abrir um microfone, fiquem bem à vontade. Bom, então, se ninguém tem questionamentos, eu vou, de antemão, também quero agradecer novamente à professora Nara Celes e ao professor Marcos. Vou passar a palavra, então, seguindo a lei do cavalheirismo, né? Então, as damas primeiro, vou passar primeiro para a professora Nara fazer os questionamentos dela. Boa tarde, então, a todos. Eu vou projetar aqui a imagem para não parecer assim, tem a pessoa falando, né, sem ninguém do outro lado. Eu gostaria novamente, então, de agradecer a oportunidade de estar participando desse momento, né, Leonardo,
Foi bem enriquecedor teu estágio, né? Deu para ver aí no que tu descreveste as atividades. Então, para mim, eu acho que quem ganha nessa participação também somos nós, docentes, por estar, enfim, participando junto com vocês dessa experiência, né? Então, eu fiquei muito feliz, sim, em participar dessa etapa aí e poder contribuir com alguma coisa aí para o teu relatório. Eu agradeço mais uma vez a professora Eliette, né, por estar, por lembrar, então, da gente para participar aí dessa fase. Léo, assim, ó, eu fiz algumas considerações no texto, tá? Eu vou te enviar assim que a gente finalizar tudo aqui. E eu tenho algumas perguntas, assim, que eu acho que é mais interessante até para a gente, enfim, alguma discussão, algum debate. E eu começo te perguntando o seguinte, tu iniciou teu relatório, né, falando de trigo, tá? E falando exatamente aquilo que a gente comentava em aula, das instabilidades, né, do risco que é para o produtor investir na cultura. E mesmo assim a gente tem aí áreas de trigo, né, sendo cultivadas, e eu imagino que, parece meio ilógico eu falar isso, mas eu creio que vai acontecer. Nós vamos ter aumento na área de trigo, né, a gente tem aí, bom, sei lá, não sei nem se eu falo de governo ou não, porque é uma situação complexa, né, que a gente está vivendo agora, mas em princípio a gente tem aí uma projeção de investimentos aqui na área do sul, para semeadura, para cultivo do trigo. Então, eu imagino que isso, nos próximos anos, vai modificar um pouquinho e a tendência seja entrar um pouco mais de trigo. E isso aqui surgiu esse ano, principalmente pela falta de trigo no mercado. Tá? A gente está numa situação bem complicada, essa questão da pandemia, ela veio acentuar a preocupação, principalmente com o que nós temos em termos de estoque de trigo, porque esse ano foi um ano atípico em todos os sentidos, e nós vínhamos de uma condição, embora o ano passado foi uma condição boa para trigo, e você colocou isso, a gente vem de um cenário de redução de área, então está faltando trigo no mercado, e no nosso mercado agora está faltando trigo. A gente tem problema justamente com o transporte desse material agora entre países. Nós tivemos uma junção de uma redução de safra na Argentina, no Uruguai, que são nossos fornecedores, e a gente está dependendo de trigo, provavelmente vindo aí dos Estados Unidos, da Europa. Então, a gente está num cenário bem crítico. E se tem uma cultura, um produto que a gente não tem no mercado agora é trigo. Então, eu imagino que nos próximos anos haja uma tendência de dar um retorno econômico maior para o produtor. Mas, enfim, né, eu já falei demais, já está na hora de perguntar. Eu vi que tu colocou ali algumas cultivares que foram mais plantadas aí na região, e eu queria te perguntar, assim, eu sei que foi um ano atípico, mas o que o pessoal comenta lá com relação às cultivares que menos sofreram com Gibberella e Brusone? Assim, tem essa situação para colocar? Como é que funciona? Sim, professor. Dentre essas variedades, como até apresenta ali na tabela, a variedade Certeiro foi uma das variedades, assim, conversando principalmente com o departamento técnico, com alguns agricultores, em relação a Gibberella e Brusone no final de ciclo, é a variedade com maior resistência, é uma variedade mais resistente. Entretanto, os produtores, assim, eles não cultivam, vamos dizer, mais essa variedade por causa do potencial produtivo dela, ela não tem um potencial produtivo muito elevado. É um material bem constante, é um material, assim, ali em 3.500, 3.600 quilogramas por hectare, é um material, assim, atinge de certa maneira fácil o pH, mas ela não passa daquilo ali, é mais ou menos aquilo ali, então não se tem assim uma projeção. Então muitos agricultores optam por correr o risco, mas se dá um ano bom, acerta, porque outros materiais, por exemplo, o Toruque, é um dos materiais mais cultivados, e é um material que tem, em relação à sanidade, é o material mais assim suscetível às doenças, só que os produtores optam por arriscar.
tive áreas, andamos várias áreas de trigo, e, por exemplo, tinha áreas de 90 sacos por hectare de toruque. Uma área de rotação, tudo era uma área de bem manejada, então foi um ano que favoreceu, não teve chuva no final do ciclo, conseguiram colher rápido, então o pessoal, a maioria, prefere correr o risco do que se dá um ano bom, não vamos dizer assim, não atingir produtividades mais elevadas, né? Então, mas nessas doenças, principalmente o certeiro era um material muito sadio, assim, olhava lavouras, era bem sadio, tanto nessas doenças de final de ciclo, quanto nas doenças de maneira geral. Certo, ótimo. Léo, uma coisa que eu tenho ouvido muito, principalmente dos detentores das cultivares, comentarem, é que ou o triticultor investe em produtividade ou em qualidade. Tá difícil conseguir as duas coisas, né? E eu acho que isso vai de encontro ao que você acabou de mencionar. E a gente tem uma preferência por parte do produtor de buscar produtividade. Exatamente, assim, eu até pude acompanhar o recebimento na filial, lá no silo mesmo, e as primeiras colheitas era pH 82, 83, era assim um pH muito bom, muito bons. Conforme ia se passando o tempo, os materiais um pouco mais tardio ali já davam uma redução, porque podia ter algumas chuvas, algum final do ciclo, mas só que a maioria ainda investe em produtividade. Por mais que ele vai lá e vê que baixou de 78, R$ 2 a menos por saca, mas ele, na hora de comprar essa semente, ele vai de potencial produtivo maior. Não, tá ótimo. Acho que tu foste muito bem aí na tua abrangência, conseguiu me traduzir mais ou menos o que eu imaginava mesmo, tá? Eu vi que você trabalhou, isso na verdade tu comentou comigo lá em sala de aula, né, ainda quando voltou do estágio, você fez aí a determinação do pH, né, do grão, que é um fator primordial aí na determinação do valor. Léo, eu senti falta, não na tua apresentação, e também não por mim, que eu sei como é que mais ou menos funciona, né, embora eu não esteja lá dentro do moinho, mas eu senti falta lá no teu relatório de você descrever um pouco mais como é que era feita essa amostragem para determinação do pH, o que era utilizado, não sei se tu tirou foto lá do local, do equipamento. Sim. Acho que seria interessante você colocar essas informações, tá? Ela ficou bem enxuto lá no relatório. Se tu tiveres aí disponibilidade, eu acho que seria interessante colocar, tá? Certo. Uma outra questão que eu queria te perguntar, que tu comentasse sobre a questão da aplicação de herbicida para dessecação em trigo, né? Como é que o pessoal recomenda isso? Qual é o período de carência ali entre aplicação e colheita? Como é que está esse cenário? Assim, esse manejo até dentro do departamento técnico, posso dizer que havia divergências. O departamento técnico era constituído de 3 agrônomos e 2 técnicos, sendo desses, um técnico ficava em escritório e o restante ia a campo. Um agrônomo ele não recomendava, ele não indicava, as áreas deles, os produtores deles não utilizavam esse manejo. Entretanto, alguns, outros restantes até recomendavam. Mas tem o ponto-chave desse manejo é acertar o ponto de aplicação, né? Só que era realizado com, vamos supor, até a colheita, ele dava em torno aí de uns 25 dias em média. Então, o produto que utilizado era a base era o herbicida glufosinato de amônio, então isso se cuidava muito, até no momento da colheita saiu uma notícia que tinha se pegado um determinado lote de trigo com contaminação de glifosato, então ainda é um manejo, por mais que seja bastante estudado, mas o pessoal alguns agricultores optam pela facilidade de colheita, por causa que a palha do trigo, ela faz assim uma perda, principalmente nos equipamentos, nas colheitadeiras,
é muita massa que entra, então, ela tendo verde, ela tem bastante estraga no equipamento, mas no departamento técnico mesmo havia divergência, alguns não optavam devido ao medo dessa contaminação, assim, porque era meio... É uma situação complicada ainda, isso não está bem coerente, essa determinação, por isso até que eu te perguntei, porque ela está bem confusa, exatamente como você descreveu, assim, não tem uma linha que indique, e o pior, que indique com segurança, né, em relação a isso, tá? Eu acho que o teu relatório, ele está bem bom, ele está bem escrito, ele está bem didático, assim, de entendimento. Deixa eu até dar uma projetada aqui, ó, para ver se tem mais alguma coisa. Eu não quero também me alongar muito, porque tá bem bom mesmo, ficou bem descrito. Eu queria até te pedir permissão aqui para usar essa tua foto do dano de percevejo em trigo. As fotos que eu tenho não são boas, essa tua tá muito boa. Se tu me permite, eu cito lá o teu nome. Essa daí foi uma foto encontrada até, foi eu e o meu orientador, o meu supervisor de estágio, que achamos, e a gente tinha mais estagiários até na filial, e a gente, assim, coletou e levou para bater foto certinho, com papel branco, assim, batido. Então, ficou uma foto bem assim, com um entendimento bem fácil, uma compreensão bem boa. Sim, Vocês ouviram aqui que eu tenho uma música, né? Eu tenho música diária aqui no meu... Tem um sonzinho aí atrás, um dinossauro, né, Sofia? Léo, assim, ó, o que eu sugiro, assim, só de forma... Já fiz meus questionamentos aqui. Eu tinha mais alguma coisa, mas eu vou esperar para depois, talvez depois que o professor Marcos fizer as considerações dele, eu poder fazer alguma coisa que é mais na parte de daninhas ali. Eu acho que eu vou esperar isso para o professor Marcos, aí, que é mais da área, né, seguramente vai abordar isso melhor. Eu tenho algumas sugestões, assim, que eu vou colocar, que são as que eu julgo mais importantes, tá? Eu sugiro lá nos objetivos específicos, aquele último é um objetivo que já está meio que, né, lá no modelo e tal, empregar os conhecimentos teóricos nos diferentes campos a serem percorridos. Eu acho que tu pode tornar ele mais específico, né? Empregar os diferentes conhecimentos teóricos, você pode trabalhar as culturas ali que você trabalhou, colocar ele mais direcionado, né? Ou até mesmo colocar um outro ou tirar fora, porque ele fica muito geral, acho, né? Não sei, já está meio manjado. Mais uma coisa, na tabela 1, tu colocou ali, ó, principais cultivares de trigo cultivadas na unidade. Eu não sei se é na unidade ou se é na região, ou se é na região de abrangência da unidade de Constantina. Tem que ver isso, tá? Eu até coloquei em amarelo, porque é uma sugestão, assim, só para dar uma olhada como descrever. Eu tenho mais uma sugestão com relação ao que está embaixo ali, fonte, autor. Aí você pode ver também com a professora Eliette. Eu sugiro que você coloque o teu nome mesmo, madeira,l.g.2020, tá? E já te digo por quê, Léo. Se eu decidir usar uma foto, né, tua, ou usar uma tabela para descrever alguma coisa que tu já fez, eu posso... Já tem essa indicação ali, tu entende? Eu acho que ficaria melhor do que o autor. Embora isso seja uma norma, assim, que o pessoal normalmente usa, eu acho que ficaria mais dinâmico, mais didático, colocar o teu nome ali embaixo. Eu até coloquei em uma para sugestão. Com relação ao nome científico de Gibberella, também corrigi ali, né, fusário, né, que é a forma que ela causa problema. A outra forma que tu colocou, ela é uma forma que fica ali nos restos culturais e tal, então não é uma indicação de nome científico. Eu fiz algumas modificações na legenda das figuras. Por exemplo, figura 1, lavoura de trigo, cultivar tal com infestação da zevém, local e ano. Eu acho que sempre é interessante a gente colocar as informações maiores possíveis em uma imagem, para que isso potencialize. Imagina que eu não quero ler o texto, eu quero só olhar as imagens. Eu já sei onde é que é,
já sei, né, qual é a cultivar, já sei também onde está o local da foto, tá? Então, sugestões. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu tinha feito umas perguntas aqui no meio. Ah, tá, do peso do hectolitro eu já falei. Ah, da questão do glufosinato também. Depois eu até sugeri nas tabelas também, quando se fala lagarta do cartucho, colocar o nome científico e tal. Até, Léo, aproveitando, vou te perguntar aqui sobre agora um pouquinho em milho, né? Embora seja mais a área da professora Eliette, milho e soja, né? Mas a gente dá um espetáculo ali também. Tu falou ali da lagarta do cartucho, né? Especialmente também porque foi um ano seco, então ela tem uma tendência maior de ocorrência. E os materiais resistentes à lagarta do cartucho? Eu vi que você colocou como sendo a principal praga. O que está perdendo se é resistência? O que acontece? Isso foi até uma dúvida levantada por mim no estágio. Em relação principalmente à lagarta. As tecnologias não estão mais segurando hoje, porque ela, cada vez mais, a desfolha dela é violenta mesmo. A campo, até durante o período de estágio, teve uma área na Cotrizal, uma área bem considerável, em Palmeira das Missões, que foi devastada pela lagarta. O produtor dessecou e plantou de novo. Plantou soja em cima, porque não foi feita 4 aplicações de inseticida e não tinha jeito. E era um material, até era o 90-25. Era um material que tinha bastante. Então, até o pessoal dentro do departamento técnico estava bastante assim, em atenção, trocando bastante informação. Tinha alguns profissionais que não tinham mais o que fazer. Eles estavam apavorados mesmo, porque a desfolha dela, até nós visitamos uma área uma vez, numa sexta-feira, chegamos na segunda novamente, nossa, parecia que a gente tinha ficado 2 semanas sem ir na área. O produtor estava apavorado, a desfolha dela, a gente chegou a encontrar 3 lagartas por cartucho, era quase uma em cima da outra, era um negócio assim, bem preocupante, e ela tem um hábito, a desfolha dela é bem, ela teve áreas de 20% de perda, assim, bem tranquilo. E a tecnologia, tanto a ABT não tem mais a tecnologia dos híbridos não estão mais segurando mais, porque tem bastante difícil. Essa é uma praga, assim, bem complicada. É uma praga para a cultura bem... Esses dias eu estava ouvindo um negócio que o pessoal diz, olha, quanto mais tu gosta da tecnologia, menos tu deveria usá-la, né? No sentido de que quanto mais é importante a tecnologia, no caso da resistência, nos cultivares, nas diferentes culturas, menos o produtor deveria usar para ter ela garantida, né, por mais tempo, e não é o que a gente observa, tá? Léo, com relação à soja, tu colocaste ali que o pessoal está fazendo o seu próprio tratamento de sementes. E eu vi que tu descreveu lá no teu relatório que também a questão da inoculação, que é um evento extremamente importante. Como é que o pessoal tem cuidado aí, tu que acompanhou o início da implantação da cultura da soja, como é que o pessoal tem se preocupado com relação ao efetivo tratamento de sementes e a inoculação, né? Como é que o pessoal tem agido assim para cuidar para que de fato essas práticas sejam bem feitas? Em relação ao tratamento de sementes, até a cooperativa possuía a sua UBS própria, né, um tratamento industrial, teve um investimento bem forte, só que ainda encontrava bastante agricultores fazendo o seu próprio tratamento de sementes, né. Assim, não é nem puxar a brasa ou, vamos dizer assim, elogiar nada, mas a questão do tratamento caseiro, ele perdia muita qualidade. Tipo, os produtores, era essa máquina e ela rodava no município inteiro quase, principalmente nos afiliados da cooperativa, nos associados, então o pessoal não cuidava direito, o tratamento era muito desuniforme, o caseiro ficava assim, grãos bem tratados e grãos pouco tratados, então o caseiro era bem complicado.
Claro que o tratamento industrial, ele só ia basicamente, não ia água, então a cooperativa disponibilizava, tinha esses equipamentos bem avançados, então, só que o tratamento de semente, muito importante, assim, principalmente ali no início da cultura, só que bastante ainda, até me chamou a atenção a questão do pessoal fazer bastante em casa ainda, assim, bastante semente caseira, assim, fiquei até, por mais que o pessoal perdia bastante, eles faziam teste de germinação de vez em quando, tudo, mas eram materiais assim que, conforme o tempo, não armazenava no lugar certo, então tinha bastante perda. Em relação à inoculação, assim, o ganho que se tem com ela é muito grande, mas só que ainda o prático perde muito. O produtor ainda quase que a maioria utilizava inoculante turfoso, eles não misturavam, deixavam no sol, tipo, não via aquilo como organismo vivo. Então, assim, era bem complicado. Por mais que se passava informação de deixar na sombra, tentar primeiro diluir num grafite para depois colocar. Não, o pessoal só pegava, virava dentro da caixa de semente, estava mal chacoalhado, então deixava no sol, muitos no sol, então isso, assim, o pessoal ainda não sei se não tinha o conhecimento ou não tratava aquilo como material vivo, então perdia muito, assim, tipo, a eficiência daquilo ali não era grande, dava de ver que outra coisa, o investimento também não era tão alto, era um insumo, assim, relativamente barato, então o pessoal, não sei se não dava tanta importância por ser de um custo mais baixo. Nossa, eu tô muito satisfeita com a tua percepção, assim, acerca dos problemas, porque, infelizmente, é isso que a gente observa, né? A gente está bem evoluído nessa parte de tecnologias, entendimento, e quando chega lá no finalzinho, que é o produtor, a gente encontra ainda muita resistência. E a minha última pergunta, Léo, eu queria... tu colocaste uma foto, né, que retrata bem a nossa realidade, que é aquela de uma área com cobertura, de uma área com pousio e de uma área com trigo, tá? E uma das coisas que tem me deixado, assim, bastante triste é que a gente tem, pelo menos, bom, a professora Eliette talvez pode também contribuir, mas sempre que eu viajo lá para São José do Ouro, assim, em diferentes momentos do ano, esse momento de agora, que é abril, maio, é um momento sempre que me deixa muito triste, assim, que eu vejo as áreas colhidas e assim, 90% delas abandonadas, tá? Eu entendo o lado do produtor de não querer ter uma implantação de cultura de cobertura. O fato é que ele nem precisava investir, né? Investisse na semente, mas a gente tem aí uma perda gigantesca em termos de nutrientes que estão na palhada da soja, que vão embora, e também a situação de daninhas, como você bem comentou lá no slide. A gente tem aí uma dificuldade muito grande hoje de controle de daninhas, e essa dificuldade não está só no manejo das áreas de inverno, mas na entrada da soja no verão, né? A gente está aí com uma dificuldade muito grande nessa parte. E a questão do pousio ali, como você colocou, é uma situação que é uma realidade que eu achei que eu não ia ver, né? A gente está praticamente aí muito avançado e pecando em práticas básicas, né? Que pena ainda, que pena que o pessoal não se dá conta do que está perdendo em termos de deixar a lavoura sem uma cultura pelo menos de cobertura que seja, né? Só para fazer um parêntese, professora, nesse seu comentário, na última imagem ali de agradecimento, essa foto, para mim, ela retrata bastante. Foi um fechamento do estágio. Essa área de um produtor com uma visão totalmente diferente. Essa área, ele cultivou sorgo. Eu queria ver, tu não tá com a foto projetada, né? Mas deixa que eu vou projetar ali, professor, é o último slide. É o último slide. Eu até não me lembro mais agora como é que é a foto, quero ver. Ali, eu já vou. Essa imagem foi assim,
tecnicamente, para mim, ela trouxe bastante informação. Essa é um produtor com uma visão bem diferente, não é uma área muito grande, essa área, só que essa área, ele cultivou soja na safra 2018-2019, ele, logo após a colheita, ele já introduziu a cultura do sorgo, um sorgo que está sendo bastante disseminado ali para cobertura, o sorgo no cover, jogou uma semente de aveia lanço e no verão ali veio cultivar soja. Até, se me falasse, eu não acreditava, mas era um solo de textura argilosa, entretanto, o caminhar nesse solo era diferente das demais áreas. Um solo que não era compactado, a cultura do sorgo, ela afrouxou a terra assim, de uma forma violenta. Até pode ver, ó, o sorgo foi cultivado em março de 2019. Ele foi plantado. E ele foi, novamente, essa área recebeu um aveia lanço, um baixo investimento no inverno, e passou o inverno inteiro limpa a área, e ele fez o cultivo de soja depois, em novembro de 2019. E era uma área, assim, nossa, muito bem elaborada, assim, a terra, assim, o solo, um produtor com uma visão bem diferente. Ele investia muito em plantas de cobertura. Até ali naquele slide que a senhora citou, que eu trouxe ali as 4 imagens, a cobertura de ervilhaca, também foi uma foto retirada da propriedade dele, essa primeira imagem. Ele tinha uma visão assim bem diferente. Isso mas era poucos, muitos produtores, mas esse era um produtor diferente. Tá se desenhando um cenário aí que é o sucesso do verão tá no manejo do inverno, tá? E eu acho que esse é o caminho. Eu estou satisfeita, tá, professora Eliette? Novamente agradeço a oportunidade. Eu acho que eu mais aprendi do que contribuí aí nessa defesa, tá? E, enfim, depois eu vou enviar, então, o relatório com algumas das sugestões, mas eu estou bem satisfeita. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigada a você, prof, por ter aceito o convite. As tuas considerações, com certeza, elas serão levadas em conta, o Léo vai fazer as modificações. Eu também anotei aqui o que você falou, e depois eu repasso o e-mail para o Léo, e aí ele pode fazer essas modificações. Então, agora eu vou passar, então, a palavra ao professor Marcos. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Eliette e também do Leonardo, de poder participar desse momento da formação dele. Acompanhei um pouquinho a trajetória até antes da escolha do estágio e é muito gratificante também de ter verificado que ele fez um bom estágio, que ele teve todas essas oportunidades de aprendizado, vivenciou muita coisa na prática. Então, para nós que, de certa forma, participamos um pouco, ficamos muito felizes, né? Então, é uma satisfação muito grande. Também, de qualquer forma, já parabenizo os dois pela toda essa organização, essa logística que é feita para a apresentação. Então, tiveram um cuidado muito grande na organização da apresentação. Então, são slides que têm muitas imagens, as letras são de um tamanho grande, e eu posso falar isso porque eu estou no celular, estou usando o celular, eu deixei o computador justamente para deixar o arquivo aberto, então não tive dificuldade para acompanhar a apresentação. Claro, sempre tem algum imprevisto com relação à internet, principalmente, mas dá para ver que vocês se organizaram, então parabenizar com relação a esse ponto, porque tudo isso, esse momento que nós estamos vivendo, é novo, né, para todos. Então a gente está aprendendo junto aí a trabalhar, e destaco isso, essa organização de vocês. No primeiro ponto, eu queria falar sobre algumas sugestões. No texto em si, depois eu vou encaminhar para você, Léo, e para a professora, sugestões no texto. Eu vi que algum subscrito, algumas palavras juntas, eu não sei se é
questão do meu Word, algumas palavras ficaram grudadas, algum nome comercial incorreto, enfim. Então, algumas sugestões gerais no texto que depois eu encaminho para vocês e vocês podem olhar com calma, enfim, discutir se as mudanças que são necessárias. Ainda no relatório, eu sugiro algumas questões, principalmente na parte dos mecanismos. Por exemplo, você citou vários produtos e de forma correta colocou o ingrediente ativo ao lado, mas eu acredito que era possível também explorar um pouquinho, em alguns momentos, não todos, mas talvez explorar um pouquinho mais de como funcionam, né? Porque eu também vejo muitos alunos colocando, identificando o problema que viram, colocando as formas de manejo, mas o produto dose, e acabam não explorando tanto essa parte técnica de como funciona o produto, ou pelo menos uma abordagem geral, que até faz parte, né? Quando você está montando o relatório, você também fazer uma revisão sobre isso e colocar alguns pontos no teu relatório, ele vai melhorando, né? Digamos assim. Bom, eu vou passar por algumas perguntas, eu vou ser breve, é mais no sentido de explorar um pouquinho da tua experiência, do que você viu lá no estágio. São perguntas para ter até uma clareza melhor da situação, que muita coisa a gente não consegue colocar no relatório, e as minhas perguntas vão ser mais nesse sentido para justamente entender como é que está lá no campo, que dá para perceber que o fato de o estágio foi muito proveitoso para você, então você vai ter essa possibilidade de responder para nós da melhor maneira possível. Então, a primeira pergunta que eu faço é com relação à compatibilidade de produtos. É uma coisa que há pouco tempo o agrônomo está autorizado, né, a fazer a indicação da mistura de produtos. Ainda dentro da bula dos produtos ainda é uma coisa muito nova. Poucos produtos têm essa indicação das misturas. No exterior já acontece isso há mais tempo, mas o produtor, apesar de acontecer isso há muito tempo, essa mistura de maneira prática, mas ainda muita coisa não se sabe com relação à compatibilidade, problemas, mistura um com o outro, pode dar alguma falha de controle, e eu imagino que no teu estágio você tenha se deparado com algumas situações, algumas questões como essa, como pode misturar isso com aquilo, ou misturar o X com o Y não vai dar certo. Então, eu queria que você passasse um pouquinho dessa experiência que você viu nessa parte de mistura de produtos. Essa parte, professor, foi uma parte do estágio bem importante, porque após algumas semanas, ali depois de 2, 3 semanas, a gente já era, vamos dizer, liberado a fazer atendimento sozinho, claro, com todo o aparato técnico do pessoal, alguma dúvida, alguma coisa, mas a gente tinha essa liberdade de fazer o atendimento e a fazer algumas recomendações. Essa questão de compatibilidade de cauda, ela é bem, como o senhor citou, a campo ela já é bastante feita, só que existiam vários, vamos dizer, macetes assim que devia se seguir. Primeira questão da incompatibilidade era a tecnologia de aplicação, então, principalmente a utilização de produtos que fossem auxiliar, por exemplo, se usava principalmente produtos, redução dessa incompatibilidade de caldo. Por exemplo, um inseticida com um fungicida, que foi a primeira incompatibilidade que eu vi. Foi um fungicida com inseticida, uma mistura que formou grumos, deu um problema gigantesco para o produtor, entupimento de bicos e todo um estresse. Era um fungicida que era um multissítio, o oxicloreto de cobre era o ingrediente ativo, ele era bastante problemático, era um produto específico, um produto de uma determinada empresa, que dava bastante incompatibilidade. Esse ativo era um ativo que
não se podia misturar, basicamente tinha que ser uma aplicação sozinha, não podia ir inseticida, não podia ir adubo foliar, não podia ir quase nada, era um ativo bem difícil de manejar ele no tanque. Então, no inverno, como a principal incompatibilidade é alguma coisa com inibidor da LS, o produto Alai, mas aí eu não presenciei, porque alguns controles já tinham sido feitos, já peguei a cultura em andamento, então só alguns depoimentos de algum dos departamento técnico, mas no estágio, o principal problema que eu vi com incompatibilidade era a questão desse oxicloreto de cobre, que é um fungicida. Em relação aos herbicidas, o manejo se procurava se fazer uma aplicação sozinha dos herbicidas, era uma recomendação, o máximo era com inseticida, principalmente na dessecação. E em relação à soja, no controle em pós-emergência, se realizava algo, com o glifosato ali, algum fungicida, essa é uma aplicação ali inicial, mas era um triazol não dos considerados um triazol quente, era um ingrediente mais que não gerava incompatibilidade, ciproconazole, que é um ativo do grupo dos triazóis, mas era bastante, a incompatibilidade era uma questão bem difícil, foi uma das questões mais, assim, vamos supor, até tu pegar o jeito de tu saber, de conhecer os ativos, porque a maioria, os ativos, eu não, particularmente não tinha conhecimento a campo, né, eu presenciei nas aulas, mas a campo não tinha conhecimento, então, o que eles recomendavam era usar bastante produtos que visavam não fazer essa incompatibilidade da cauda. Bom, é interessante, né? Uma área que a gente vai ter que crescer muito, e vocês que estão saindo agora para o mercado de trabalho vão ajudar a construir essa história, né? Porque é algo que há muito tempo é feito na prática, mas é muito de depoimentos, isso acontece, isso não acontece, então vocês vão ajudar aí a montar materiais técnicos e depois até abastecer, né, a pesquisa com informações com relação a esse sentido, e logo a gente vai ter um suporte ou uma segurança maior para poder indicar aí os produtos, enfim. Se cuidava muito também, fazer um parênteses, era em relação à ordem de colocação no tanque, né? Isso dizia bastante de tu saber a ordem ali, de tu trabalhar com essa questão. Era bastante indicado assim pelo departamento técnico, eles procuravam sempre passar para nós porque eles já tinham conhecimento de várias safras, né? Eram profissionais já no mercado de trabalho há bastante tempo, já viram muita coisa, então eles tinham esse conhecimento. Certo. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é com relação ao uso de tecnologias, né? Nós temos aí algumas tecnologias que vêm saindo nos últimos anos, algumas têm sido perfumaria, outras têm realmente ajudado a vida do produtor, em sentido de se organizar com relação à sua gestão, organizar com relação à visualização de algum problema na lavoura, ou para facilitar o contato com o técnico. E algumas tecnologias também têm sido incrementadas na parte de tecnologia de aplicação, algumas mais relevantes, outras nem tanto. Eu queria que você falasse um pouquinho desse contato que você teve, né? Porque com esse novo ambiente, os produtores estão utilizando essas novas tecnologias, ou isso é apenas uma pequena parte que ainda está familiarizada com isso? Eu queria falar um pouquinho da tua experiência com relação a esse sentido. Em relação às novas tecnologias que estão vindo aí no mercado, eu até pude acompanhar, por exemplo, uma área experimental na filial, que era uma demonstração, por exemplo, do herbicida de camba. Aí agora para o futuro vem várias tecnologias, variedades com resistência a 2,4-D, ao glufosinato de amônia, a própria tecnologia de camba.
o que eu senti na prática é que ainda é as tecnologias ainda estão, vamos supor, não estão bem claras ainda, principalmente para os produtores. Tem bastante divergências, não adianta, vamos supor, eles eu tenho uma variedade lado a lado, eu tenho um agricultor que cultiva uma variedade de resistência ao dicamba ou uma variedade de resistência ao 2,4-D ou ao glufosinato. E aquele produtor que vai cultivar uma RR ou só resistente ao glifosato. Ainda tem bastante, nessa questão tem bastante evoluir ainda, até eu perguntando para o próprio departamento técnico, até mesmo eles têm assim, uma certa dificuldade de entender como que vai funcionar no futuro, como que vai ser, e se ocorrer uma fito num vizinho também, quem que vai ressarcir essa questão. Então tem bastante, a cooperativa até estava fazendo alguns treinamentos, algumas empresas fizeram algum treinamento, principalmente no dicamba, alguma coisa, mas era bem complicado ainda essa questão das tecnologias. E falando um pouquinho da tecnologia, principalmente da aplicação, principalmente ali no equipamento pulverizador. Tem muito a evoluir ainda, víamos de equipamento bico, a questão de bico, o pessoal não tem, um bico faz fungicida, inseticida, herbicida, até infelizmente eu não pude trazer aqui, mas tinha umas fotos de fito, era uma área assim, que um produtor aplicou paraquat com uma altura de barra muito alta rotação, fez uma gota extremamente fina, deu uma deriva assim, dentro da lavoura de 30, 40 metros, na divisa, tranquilamente, assim, uma perda significativa. Então, agora estamos aí a partir de setembro, né, a proibição da molécula paraquat, então tem que os produtores ainda vão ter que saber, eu acho, trabalhar um pouco melhor, porque a tecnologia de aplicação é bastante difícil ainda, tem muito a melhorar. Foi possível ver, assim, várias perdas, os equipamentos, principalmente, eu, assim, desconhecia, assim, a falta de, eu não vou dizer capricho, mas não se cuidava do equipamento como, na minha opinião, deveria se cuidar. Um equipamento que passa um valor muito grande e gerava perdas grandes e ainda os produtores ainda não tinham esse conhecimento ou não tinha esse cuidado com esse equipamento. Você tocou em pontos na tua fala importantes, né? Por exemplo, na parte de deriva hoje, né? Então, a gente conhece essa relação que o Rio Grande do Sul tem com problemas da utilização do 2,4-D, deriva em prejuízo em algumas áreas, daí quem paga essa conta, né? Então, isso já vem esses últimos anos aí gerando um grande problema, né? E aposto também com a introdução dessas novas tecnologias, por exemplo, uma soja onde você possa utilizar o dicamba em pós-emergência, sendo do mesmo mecanismo e um comportamento semelhante nessa parte de deriva, possivelmente vai também ter esses problemas, né? Então, vocês que vão sair para o campo aí vão encontrar esses desafios, né? Outra coisa que você também citou foi a questão do paraquat, né? O paraquat, né, alguns questionam isso, mas a Anvisa, né, e, enfim, agora está pouco tempo, vai ser proibido completamente, né? Já tem apenas a utilização quem tem tratores fechados, então, mas em breve aí não vai ser mais permitido. Aqui mesmo na região já é bem difícil encontrar em agropecuárias, né, justamente por causa essas limitações. Eu queria te perguntar justamente nesse sentido, se os técnicos estão se preparando, se existem algum substituto para a Quat, se eles estão trabalhando com outras moléculas aí para evitar, né, pelo fato digamos, da perda, né, da possibilidade de utilizar esse herbicida. De forma geral, assim, eu acredito agora mais a minha opinião, vendo conforme o trabalho, né, da cooperativa.
Se tem, assim, eles buscam algumas moléculas, mas ainda o paraquat, por a maioria dos restantes dos herbicidas, a forma, o modo de atuação dela, por exemplo, o diquat, um inibidor também, não se via, dificilmente se utilizava, era só, assim, era só o paraquat, principalmente em áreas de buva, e não se tinha, vamos supor, outras alternativas. Foi visto algumas áreas de teste com inibidores do Protox, principalmente ali o produto Aurora, algumas áreas em questão de buva, tinha o dicamba, que foi um produto até que foi uma empresa que demonstrou ali numa determinada área, mas ainda assim, eu não, na minha visão, eu achava que todo mundo, eu penso que eles não tinham tanta convicção que isso ia acontecer de proibição. E agora que viram que talvez não vai dar volta, e eu acho que agora a coisa pode apertar mesmo. Não, você tem razão, até porque o paraquat, né, alguns estão aumentando, né, a utilização do finálio, monofosfinato, mas é um produto muito mais caro, né, enfim, tem algumas limitações, né. Eu gostaria de perguntar também na parte de resistência, tá? É algo que eu ia perguntar logo do início, mas acabei deixando um pouquinho mais para o final. Você falou da buva, deu alguns problemas ali, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais da experiência que você teve, o aparecimento desses biótipos, como que era a identificação, qual que era o manejo adotado nessas áreas com problema de resistência. É algo que todo produtor convive, não é? Eu queria que você comentasse um pouquinho do que você viu nessa área de resistência. Nessa área do tópico da resistência, a buva era a principal planta daninha, assim, o que foi que eu pude acompanhar era a principal, né? Por exemplo, o manejo em si era recomendado 2,4-D numa sequencial de paraquat. Só que a buva, alguns produtores, o porte dela era o fator fundamental para conseguir fazer o controle. E muitos produtores, como tinha áreas em pousio, buvas extremamente grandes, era feito o manejo e ela encarquilhava com 2,4-D, realizava a aplicação de gramoxone e ela vinha de novo. Ela não teve, assim, principalmente em áreas de pousio. Pousio era a pior área que pôde ver. Era assim, depois, o que se fazia? Algumas áreas, algumas recomendações, não se... foi feita alguma coisa com Aurora, alguma aplicação, mas ainda é um produto assim, que tem um valor bem considerado, assim, um produtor ainda não está assim, querendo investir, mas na minha visão, para o controle de plantas daninhas, o melhor seria o controle cultural. A palhada ainda, eu acredito que vai ser uma saída aí, as coberturas, principalmente de inverno, porque o custo que implicava esse pousio era, assim, bem considerado. As áreas, assim, não adiantava muito elevar muita dose, porque as buvas já eram bem resistentes para o futuro talvez, não sei, mas a trapoeraba é uma outra daninha que bastante, ela implica principalmente na colheita ali, ela perde bastante, outra planta daninha de difícil controle. O que se recomendava, se encontrava alguns buva resistente, ou fazia outra sequencial, ou tentava, se era pouca, com gramoxone, 2 aplicações de gramoxone novamente, para tentar mas não era de tão fácil assim o controle, era um investimento alto que quase sem retorno, porque era bem difícil essas buvas resistentes. O que a gente percebe é que a utilização desse manejo, né, ele vai, nos últimos anos, tem intensificado, né, para cima da buva, do amargoso, não sei se realmente era problema na região onde
você fez, mas, por exemplo, lá no Mato Grosso, aquela região centro-oeste, já é muito mais comum. Paraná também, o aparecimento do amargoso, algumas gramíneas também complicadas, a própria trapoeraba que você falou, a corda de viola também, a gente vai vendo que algumas daninhas elas vão predominando e o manejo fica cada vez mais difícil, né? Então, teve um tópico que você justamente abordou do manejo da dissecação, né? Entrar com mistura de alguns produtos, utilizar inibidor de protóxi, por exemplo, que é o sulfenacil, tem sido interessante para muitas áreas, mas vai envolvendo questões de custo e, claro, num ambiente que nós temos hoje, com o dólar, né, da forma como está, é uma coisa, mas é um ano atípico, né? A gente sabe que é um ano bastante atípico que está acontecendo. Só fazer um parêntese, professor, em relação principalmente esse pousio, a principal problema é que o produtor ainda ele chegava para pedir a orientação técnica e ele não tinha assim, vamos aplicar, daqui plantar aqui 30 dias, vamos fazer um manejo, respeitar. Não, ele chegava e já dizia, não, tem uma área que está com bastante buva e eu quero plantar a semana que vem e eu quero alguma coisa que controle. Era bem complicado essa questão, assim, era bem... Não, é bem interessante o fato de você levantar essas questões aí, porque faz o agrônomo a pensar, porque a gente sabe que a condição ideal é evitar sempre o pousio, né? É uma coisa que eu falava também em sala de aula, o pior cenário é o pousio, porque vem de tudo. Imagina essas buvas que você relatou do tamanho que elas estavam, imagino que já tinham produzido milhares, milhões de sementes e o problema vai ser cada vez maior, né? Mas nem sempre você vai ter esse cenário perfeito e o agrônomo vai ter que buscar ali alternativas para tentar ajudar ou minimizar o problema que o agricultor vai enfrentar, né? Então é bem um desafio, na verdade. Uma coisa que também vocês estavam comentando a respeito da lagarta do cartucho, mais por curiosidade minha, sobre a utilização dessa tecnologia, uma coisa que a gente vê muito nos materiais, na bibliografia, muitos técnicos falando também da utilização de áreas de refúgio. A minha pergunta é se isso está sendo realizado na prática ou isso ficou muito mais para a bibliografia. Como até a professora Nara citou ali das tecnologias, minha opinião, ficou mais nas bibliografias, porque é bem complicado, o produtor, pouquíssimos realizava plantio de refúgio. Teve uma área que a gente visitou que o produtor ele achou a semente um pouco cara e plantou só refúgio. Ele foi lá e tinha só refúgio, ele plantou tudo refúgio. E deu um ataque de lagarta violento, assim, era um negócio assim que ele teve que abandonar quase a lavoura. Então, não se tinha o plantio de refúgio, na minha visão, e pelo que eu andei, pelo que eu vivenciei, pouquíssimos faziam, assim, não era algo muito comum que eles faziam. Eles só plantavam o híbrido e visando produtividade, e ali se ninguém gostava, não plantava assim, não tinha esse refúgio para cultivar, né? Era pouquíssimos mesmo. Olha, na filial eu me lembro de ver 2, 3 produtores numa carteira assim da filial de 180 produtores, 180 agricultores. Olha, 5 no máximo se faziam, era muito. O milho em si já era uma cultura bem difícil, era uma cultura que não era muito cultivada. O custo dela é bem elevado, o preço do grão também não é muito rentável, então a questão da rotação na filial de Constantina era baixíssimas mesmo. Produtores maiores, só a título de curiosidade, os produtores com 500 hectares de área plantavam 30, 40 hectares de milho. Era o produtor que mais plantava milho. Rotação, basicamente, quase zero.
Pois é, a gente fala de novas tecnologias, fala de novas coisas que vêm surgindo na agricultura e muitos problemas são básicos, né? São coisas que é manejo básico que já a gente aprende lá no início, a importância da rotação de culturas, a importância de respeitar as recomendações de uma tecnologia que está se trabalhando, e o fato de não estar sendo realizado dessa forma acaba depois aparecendo os problemas, e daí começa, e aí o que fazemos, né? E às vezes está lá na base mesmo a forma de trabalhar. Só que trabalhar com o ser humano é uma coisa mais difícil do mundo, né? Isso é uma coisa que a gente... uma coisa que ao longo do tempo a gente percebe é trabalhar com o ser humano, indicações, é a coisa mais difícil que existe. Mas, enfim... Só uma desculpa, questão, professor, ali que o senhor citou, da questão de tecnologias, principalmente no plantio da soja, eu pude acompanhar um insumo que tem custo basicamente zero, e na minha visão, eu achava que eu não ia encontrar essa dificuldade. Velocidade de plantio e profundidade. A perda que gera é muito grande e ainda profundidade, principalmente. Não se, assim, olha, e são coisas que não tem custo nenhum, a velocidade de querer plantar mais rápido para poder vencer, dar conta de tudo, era bem complicado, e dois itens que eu, particularmente, eu achava que eu não ia encontrar essas dificuldades a campo, então, nós encontramos muitos produtores com profundidade errada, enterrava muita semente, cobria assim, então, para ver, as tecnologias estão surgindo, mas é importante a gente fazer o básico também bem feito, né? Não, perfeito, também concordo com a tua fala. Acho que primeiro tendo a base bem feita, daí a gente vai investindo no que vai surgindo e se aproveitando do que surge. Bom, da minha parte seria isso. Eu gostaria de parabenizá-los, agradecer mais uma vez pelo convite e ficar disponível. Depois eu mando o trabalho para vocês observarem com calma. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, professor, pelas suas considerações. Eu também fiz as anotações aqui. Também deixo novamente aberto se alguém mais quiser fazer algum questionamento, algum comentário a respeito da apresentação do Leonardo. Professor Eliette, posso dar mais um pitaco aí? Claro, Nara, fique à vontade. Na verdade, a gente tem que se conter nesse negócio aqui de apresentação assim virtual, né, para não ficar se metendo demais. Mas eu acho que é uma tarde bem enriquecedora, assim, em termos de conhecimento. E eu estava ouvindo ali as colocações do professor Marcos, né? Eu concordo. E enquanto ele vinha falando sobre as tecnologias básicas, né? O Leonardo comentando aí sobre profundidade de semeadura, que a gente abordou em aula, lembra? Eu comentei com vocês, falei que vocês iam encontrar isso no campo. E aí me ocorreu a seguinte situação, né? Eu tenho a impressão que a gente quer colocar o motor de uma Ferrari em um Fusca, né? O produtor, de uma forma geral, ele quer a tecnologia mais atual possível, né? Mas numa situação que ele não tem perfil de solo, porque ele não trabalha cobertura, né? Ele quer diminuir o núcleo de doença, mas ele não consegue trabalhar a rotação. Então, a gente vê uma série de problemas que são problemas muito, digamos assim, muito imediatistas, né? No sentido de não construir isso ao longo do tempo. E só para colocar um pouquinho dessa questão aí, sem dúvida, o professor Marcos é expert aí na área de resistências e tal, mas eu estava participando de um workshop sobre plantas daninhas, até para eu também conseguir me inteirar um pouco, né? A gente acaba não participando de congressos e coisa, fica aí meio desatualizado. E eles estavam comentando, professor, sobre a questão da resistência, e eu
por não ser da área, né, acabei me assustando bastante com o que o pessoal estava comentando, que não sei se é o caso do Rio Grande do Sul, creio que não. Mas essa tecnologia de cultivo ali, de controle, com acho que inibidor de Protox, né? Agora não vou me lembrar, acho que é o sulfafenacil, acho que é esse. Eu até comentava em aula sobre a utilização dele no controle, aí na entrada do trigo, mas o pessoal comentou que no Brasil hoje nós já temos buva resistente a 5 princípios ativos, né? Então, quer dizer, uma situação drástica em termos de controle, e cada vez mais a resistência ela está meio enigmática, no sentido de que as plantas utilizam, além de cópias de gene para metabolizar, né, para produzir, enfim, proteínas para metabolizar esse herbicida, mas diversos outros mecanismos atuando junto, né, para a questão da resistência. E aí, bem lembrado, dessa nova tecnologia que está chegando aí da soja, vocês comentaram a questão enfim, da volatilização do produto utilizado. Olha, nas atuais condições que nós temos, em termos de tecnologia de aplicação, vai ser bem complicado trabalhar com essa nova tecnologia que está chegando. Eu até vi eles comentando das empresas tentando trabalhar com produtos químicos que diminuam a possibilidade de volatilização desse herbicida, né? Mas mesmo assim, um estudo que o pessoal fez lá em, acho que São Paulo, eu vi inclusive nesse workshop, até por isso que eu estou compartilhando essas informações, porque eu acho que é importante compartilhar. Eles fizeram estudos avaliando a volatilização do produto, mesmo depois de aplicado na soja, quer dizer, aplicaram numa pequena bandeja, tiraram a bandeja do local, colocaram num outro local, cobriram com túnel, e aí avaliaram plantas que estavam no entorno, e mesmo assim a gente teve problema de fito. Só um pouquinho, filho, agora. Pode pegar o celular? Nem sei onde é que está o celular. Tu espera só um minutinho. Só um pouquinho. E aí eles estavam comentando, ou seja, não é nem o problema da deriva no momento da aplicação, e sim a volatilização dele já depositado no alvo. Então, são situações aí bem complicadas, né, que o pessoal que está saindo aí vai enfrentar no campo. Era isso só, professora, que eu queria colocar, só para dar esse fechamento, essa contribuição aí, caso as informações aí não tivessem... São novas informações que eu tive, né? Achei importante compartilhar. No mais é isso, agradeço mais uma vez, foi uma tarde para mim de grande aprendizado. Não, perfeito, professora. Também concordo com as suas considerações. Até na sua fala eu lembrei, na época da pós-graduação, muitas vezes a gente fazia alguns trabalhos com herbicidas, enfim, e a gente tinha o cuidado, por exemplo, alguns vasos que estavam dentro da casa de vegetação, a gente retirava-os, fazia a aplicação e mantinha esses vasos fora da casa de vegetação, daí ficava 2, 3 dias fora daquele ambiente, justamente para evitar o problema desse processo de volatilização que acontece e injúrias com plantas ao redor, porque a gente tinha experiência que se esses vasos fossem levados imediatamente após a aplicação para dentro da estufa, afetava os experimentos de todo mundo, né? Então a gente tinha essa sensação que precisava ficar um tempo eles no campo para, pelo menos a maior parte, pelo menos para reduzir esse tipo de problema. E isso vai ser cada vez mais frequente, então a entrada do dicamba vai forçar principalmente a tecnologias de aplicação ou a forma de realizar a aplicação, uma forma muito mais profissional, né? Então, na fala do Leonardo ali, dizendo que o pessoal nem no tipo de ponta investe, né? Então, não é nem essa questão, é um conjunto de pontos, né? Então, o equipamento, as condições de aplicação, momento do dia, enfim, um cenário que, se não for feito da forma correta, vai intensificar os problemas
intensificar os casos de resistência. Então, foi falado também da parte de resistência, a buva resistente a vários tipos de mecanismos, a 5, né? Isso já no Brasil foi relatado os primeiros casos em 2017, e o que está aparecendo agora é só um aumento da população. Então, isso é bem preocupante. Não só o caso da buva, a gente também vê o amargoso, com bastante problema, porque se você pega uma daninha, que de repente, uma daninha que já existe uma dificuldade de controle, principalmente quando ela já forma a toceira, aí você tem o glifosato que não está controlando, coloca também um herbicida específico, inibidor da CCase, que cletodin da vida, que ele deveria realizar controle e também não está realizando. E daí, qual molécula poderia ser utilizada para entrar dentro da história? Daí a gente começa a voltar em herbicidas antigos, herbicidas do passado, herbicidas que eram utilizados com um sistema de cultivo diferente. Então é bem complicado, né? E se não for feito da forma correta, essas plantas vão aumentando, se deixar a área em pousio vão aumentando. Então, manejo, se não for feito da forma correta, só o problema, a tendência é aumentar. Ok, então, a gente percebe, né, o quanto essa tarde, como a própria professora Nara comentou, o quanto ela foi de grande valia, né? É muito bom quando a gente vê que os nossos alunos, eles saem, vão fazer estágio, realizam bons estágios. Isso a gente pode observar justamente pela quantidade, né, de informações que o Leonardo colocou durante a sua apresentação. Eu gostaria, então, novamente de agradecer também ao Leonardo por ter me escolhido para ser orientadora dele. A gente vem já de um longo tempo trabalhando junto. Sempre foi muito bom trabalhar contigo, Léo. Você sempre muito responsável e dedicado. Continue assim, tenho certeza que você tem um caminho lindo pela frente, assim, de grande sucesso, tá? E com certeza nós vamos estar aqui sempre prontos para estabelecer futuras parcerias, né? Então, o IFC sempre deixa as portas abertas. Com relação ao fechamento de notas, então, os professores eles vão encaminhar a você os relatórios com as considerações que você deve realizar, que você deve corrigir, e me enviar também as notas referentes àquele formulário, né, preenchido via e-mail, e aí eu faço o fechamento das notas e encaminho a coordenação de extensão, tá? Não sei se o Maurício quer fazer alguma colocação com relação a esse procedimento, Maurício. Oi, boa tarde. O que a gente adotou, professora e demais colegas, vocês encaminham a nota individualmente para a coordenação de extensão, e daí esse processamento da média, junto com a avaliação da empresa, a gente realiza aqui na coordenação. Tá, ok, então. Então, pessoal, eu vou encerrar a nossa gravação. Obrigada a todos.